Se nesse momento você estivesse diante de Deus e Ele lhe perguntasse: por que é que eu devo lhe receber? Qual seria a sua resposta? Você falaria sobre a sua fidelidade religiosa? Sobre sua obediência? Sobre todas as coisas boas que você costuma fazer? Sobre as ajudas que você realizou? Sobre a sua fidelidade na igreja, de estar ali todo fim de semana nos cultos, nos eventos dos lares, enfim? Ou você simplesmente apresentaria a Cristo, porque você entregou a sua vida a Cristo como seu Salvador? Talvez essa pergunta revele em que está fundamentada a nossa esperança de salvação verdadeiramente. Antes de nós continuarmos, eu quero dizer aqui algo muitíssimo importante. Esse vídeo, ele não tem como objetivo abrir nenhuma discussão sobre grupos religiosos ou sobre tradições. E ele também não está sendo criado para desmerecer ou diminuir a importância da obediência e também das boas obras. O nosso objetivo é responder biblicamente a uma pergunta. As obras, elas contribuem para que as pessoas sejam salvas? Ou as obras são consequência de uma pessoa que já está salva? Para a gente começar, nada melhor do que ouvir a palavra do próprio Senhor Jesus. Conforme o livro de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 até o versículo 14, ele está falando o seguinte: e disse também a parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer um que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja, observe que nesse caso, Jesus não apresentou abertamente nenhum homem perverso e outro religioso. Não. 2 homens que foram ao templo. Os 2 fizeram suas orações. Os 2 acreditavam que estava diante de Deus. O fariseu apresentou o seu currículo espiritual. Eu não faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu entrego dízimo. E nada disso do que ele fazia é necessariamente errado. O problema estava no lugar em que havia depositado a sua confiança. Veja que o texto começa dizendo que Jesus contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Enquanto isso, o fariseu apresentando seus méritos, o publicano só conseguia dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus afirma que o publicano voltou para casa justificado. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo descreveu uma experiência muito parecida. Antes dele ter um encontro com Cristo, ele também possuía razões para confiar na sua própria formação, a sua tradição, a sua obediência religiosa. Ele havia acabado de apresentar as suas credenciais. Foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu quanto à lei, zeloso. E segundo a justiça da lei, ele era um homem irrepreensível. Mas, humanamente falando, Paulo possuía um currículo religioso impressionante. Mas ele fala na carta aos Filipenses, capítulo 3, o seguinte: mas o que era para mim ganho, reputei perda por Cristo.
E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória, para que possam ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo aqui ele não está falando que era errada a sua dedicação ao conhecimento, da sua obediência e que essas coisas não tinham nenhum valor. Ele não estava falando isso. Na verdade, aquilo que antes ele considerava algo como ganho, ele passou a considerar como perda quando comparado àquilo que Cristo fez, ao sacrifício de Cristo. Paulo ele não queria ser encontrado diante de Deus sustentado pela sua própria justiça. Ele queria ser encontrado diante de Deus por Jesus Cristo. E essa diferença ela é fundamental, porque não se trata apenas de se acreditar que Jesus existe ou que se Jesus não existe. Trata-se de abandonar qualquer outra esperança de justificação, descansar inteiramente nele. E aí muitas pessoas acabam falando, nossa, mas essa é uma pessoa tão boa, ela faz tanta coisa boa, é impossível que a gente fale que essa pessoa não seja salva, que ela não seja justificada, diante de tantas coisas boas que ela faz. E aí a gente vê exatamente o que Paulo está dizendo, que por mais que a gente faça milhões e milhões de coisas, nada disso é comparável ao tamanho daquilo que Cristo fez por nós. Às vezes, muitas pessoas acabam confundindo a salvação como algo a ser somado. Nós fazemos a nossa parte, acumulamos as nossas boas obras, obedecemos ao máximo que é necessário, possível, e no final, Cristo completa aquilo que ficou faltando. Mas o Evangelho do Senhor, ele não ensina que Cristo completa os nossos méritos. O Evangelho do Senhor Jesus, ele ensina que Cristo fez aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. É importante a gente estar sempre fundamentado e embasado naquilo que a Bíblia tem a nos dizer. Se abrimos o livro de Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4, mais exatamente, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O texto não poderia ser mais claro em algo a ser dito. Ele diz assim, não pela obra de justiça que houvéssemos feito. Ou seja, até mesmo as obras que nós reconhecemos como obras justas não são a causa da nossa salvação. Deus nos salva única e exclusivamente segundo a sua misericórdia através do Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela não começa no homem tentando alcançar a Deus. Ela começa em Deus e a sua graça alcançando o homem. Um outro texto muitíssimo importante que nós temos que refletir aqui juntos é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela é pela graça porque ela tem a sua origem em Deus. É recebida por meio da fé, porque confiamos naquilo que Cristo realizou. E não vem das obras para que a gente possa se gloriar, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Mesmo aquelas pessoas que têm a humildade de falar, eu fiz porque não era mais do que a minha obrigação, eu fiz porque era algo que eu realmente tinha que fazer, sem querer cravar-lhe mérito algum, mesmo essas pessoas, a salvação delas não está vinculada a esse mérito. A salvação é somente por Jesus Cristo. Se as obras contribuíssem para a nossa justificação, ainda que apenas parcialmente, sempre surgiria uma pergunta: quantas obras seriam suficientes fazer? Quantas orações? Quantos jejuns? Quanta caridade? Quanta fidelidade, quanto sofrimento,
Quanto tempo de dedicação, quantas doações e contribuições. Em que momento uma pessoa poderia ter certeza de que finalmente fez o bastante para alcançar a sua salvação? E a cruz responde a essa angústia. Não somos salvos porque fizemos algo, somos salvos porque Cristo fez o suficiente por nós. Romanos capítulo 3, versículo 28, ele fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ser justificado significa ser declarado justo diante de Deus. Não porque nós nunca pecamos, não porque nós conseguimos compensar os nossos pecados por meio de alguma ação boa, de alguma ação de caridade. Não porque as justiças humanas tenham sido feitas através de nós, mas porque a justiça de Cristo, ela é recebida pela fé. Aí nesse momento alguém pode falar: se as obras não salvam, então eu não preciso fazer as obras. Elas importam de alguma forma? E eu vou responder de forma bem simples. Sim, as obras importam e importam profundamente. Mas a gente precisa preservar qual é a ordem dos textos bíblicos. Depois de dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não por obras, o apóstolo Paulo continua ali no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10, dizendo: porque fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, primeiro nós somos alcançados pela graça e salvos por ela. Depois, somos criados em Cristo para as boas obras. O texto, ele não diz que nós realizamos boas obras para sermos criados em Cristo. Nós somos primeiro criados em Cristo para depois as boas obras. O texto, ele fala o seguinte: porque nós fomos criados em Cristo, agora podemos andar nas obras que Deus preparou. As obras, elas não são raízes de salvação, elas são fruto. Não obedecemos para comprar o amor de Deus, obedecemos porque fomos alcançados por este amor. Não fazemos o bem para convencer a Deus nos adotar, fazemos o bem porque fomos recebidos como filhos por adoção em Cristo Jesus. As obras, elas são uma excelente evidência de salvação. Apenas nunca foi a causa da salvação. Lá em Tiago capítulo 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E no final do capítulo, Tiago fala, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. À primeira vista, quando a gente lê esse texto, pode imaginar que Tiago está falando algo completamente ao contrário do que Paulo disse. Mas Paulo e Tiago, eles estão respondendo a duas perguntas diferentes. A primeira pergunta que é respondida pelo apóstolo Paulo é: como um pecador é justificado diante de Deus? E essa justificação, a resposta é simples: pela fé em Cristo Jesus, e nada além disso. Aí vem a segunda pergunta: como uma fé verdadeira ela pode ser reconhecida? Como as pessoas reconhecem alguém que tenha uma fé genuína? Aí vem a resposta de Tiago: pelos frutos que a fé produz, ou seja, as obras que são como produzidas pelo fruto da fé. Paulo confronta a tentativa das pessoas tentarem conquistar a salvação por meio das obras. Entretanto, Tiago confronta uma fé verbal, a pessoa que se diz salvo, mas que os frutos que ela produz não são frutos de fé genuína, verdadeira, estabelecidas. Ou seja, a gente está vendo aqui que o livro de Tiago, ele está dizendo que
As obras, elas demonstram que a fé viva em nosso Senhor Jesus está dentro de nós, frutificando. Ela produz frutos porque a árvore está viva. Talvez uma das demonstrações mais comoventes acerca dessa verdade, que a salvação está somente pela fé, seja refletido no texto bíblico ali com o ladrão da cruz. Um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus, ele reconheceu a sua culpa. Ele não teve tempo de fazer obras, ele não teve tempo de reconstruir sua vida, ele não teve tempo para fazer caridade, ele não teve tempo para reparar as consequências de todas as coisas que ele produziu antes. Tudo que ele pôde fazer foi olhar para Jesus e pedir, né? Conforme Lucas 23, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E olha que bacana, Jesus responde na mesma hora, que em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele não foi salvo porque ele teve uma vida repleta de boas obras. Ele foi salvo porque ele reconheceu a sua condição de pecador e depositou a sua esperança naquele que estava sendo crucificado ali ao lado dele, que era Jesus Cristo. Caso tivesse descido daquela cruz e continuado vivendo, a fé dele deveria produzir frutos. Mas esses frutos surgiriam porque ele primeiramente foi salvo e não para conquistar a salvação. Isso é muito importante ter gravado no seu coração. E aí eu trago para vocês a mesma pergunta lá do início do nosso vídeo. Se você estivesse hoje diante de Deus, o que apresentaria para Ele como fundamento da sua salvação? A sua dedicação, a sua tradição, a sua obediência, a sua caridade, seu conhecimento bíblico, seu tempo de igreja, sua frequência de cultos. Nenhuma dessas coisas são ruins. Algumas são profundamente importantes na vida cristã, inclusive porque elas alicerçam a nossa fé. Mas nenhuma delas pode carregar o peso da nossa salvação. As obras, elas podem revelar que nós pertencemos a Cristo, mas elas não substituem a ação de Cristo e nem são complementares uma à outra. Ela é reflexo daquilo que Cristo faz por nós. O problema começa quando nós depositamos nas nossas obras uma confiança que deveria pertencer somente ao Senhor Jesus. Atos 4:12 fala: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. A salvação não está nos méritos. A salvação não está na tradição. A tradição não está na nossa disciplina religiosa. A salvação não está em Cristo mais alguma obra, ela não está em Cristo mais a nossa religião, ela não está em Cristo mais a nossa frequência, ela não está em Cristo mais a nossa tradição. A salvação está somente em Cristo e somente nele. A fé verdadeira produzirá obediência, misericórdia, santidade, amor e serviço. Mas, quando estivermos diante de Deus, a nossa esperança não está naquilo que nós fizemos por Cristo. A nossa esperança está naquilo que Cristo fez por nós. Por isso, a pergunta final não é apenas: eu tenho boas obras? Mas a pergunta mais profunda a ser dita e pensada nesse momento é: em quem eu estou confiando a minha salvação? Eu estou descansando completamente em Cristo ou ainda estou tentando acrescentar meus próprios méritos àquilo que declarou estar consumado?